Olá a todos, bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando o que deve ter de pontos elétricos de uma casa mais ou menos desse padrão. Essa casa não fui eu que executei, mas é de um amigo meu e ele me autorizou a fazer esse vídeo mostrando o que eu concordo, o que eu não concordo, e também se tiver alguma coisa fora da norma eu vou dizer para vocês, para que quando vocês forem comprar uma casa, vocês tenham essa base, essa análise para poder comprar aí com mais segurança e talvez tenha um comparativo para dizer se uma casa é melhor ou pior. A gente vai começar pelo padrão de entrada. A primeira coisa que eu gostaria que vocês evitassem de comprar, se possível, é comprar um padrão de entrada monofásico, que é o que tem nessa casa aqui. Não é errado, isso não está fora da norma, então a construtora ela pode sim colocar um padrão monofásico, mas isso é muito ruim para vocês, porque pensem no seguinte: se você quiser ligar um chuveiro a mais, não liga, porque o padrão não aguenta. Então, por esse motivo, sempre deem prioridade a casas que te dão pelo menos um padrão bifásico. Eu diria que é o mínimo do mínimo possível para você comprar uma casa que tenha talvez te dê um pouco mais de conforto sem você esquentar a cabeça. No caso dessa casa, ela veio com padrão monofásico, é um padrão monofásico de 50 amperes, então essa casa, com isso, eu já sei que ela está limitada a um chuveiro monofásico, no máximo de 5.500 watts. Se você ligar o chuveiro com micro-ondas, provavelmente você derruba o disjuntor geral da casa. Você não pode ligar ar-condicionado também, porque é mais raro você encontrar equipamentos de ar monofásicos. Então, por isso, esse é o primeiro ponto, eu diria negativo, que você tem que tomar cuidado na tua casa, é sobre isso. Veja o padrão. Como eu disse, não é errado a forma como está instalada, mas de preferência padrões bifásicos ou trifásicos. Eu acredito que uma casa desse tamanho já deveria ter pelo menos aí um padrão bifásico para atender bem a esse cliente que é meu amigo. Então esse aqui é o quadrinho montado desse cliente. Então algumas coisas aqui que eu faria diferente. É um padrão monofásico, mas eu usaria barramento monofásico aqui. Também não foi utilizado o terminal. Isso com o tempo pode vir a ser prejudicial. Então pode ver que não tem nenhum tipo de terminal. Então isso seria importante, seria um ponto que deveria ser atento. Outra coisa, eles fizeram aqui apenas um chumaço, aquele cabo para ligar o terra. Isso não é indicado. Então, assim como o neutro também, tem que usar barramento. Então, nessa situação que seria um item que seria reprovado, porque ele não poderia estar ligado dessa forma. Deveria ter o barramento de neutro e o barramento de terra instalado bonitinho, mesmo sendo um padrão monofásico. Então esse é um item com certeza que está fora de norma, além, é claro, do DR. Olha aqui, ó, aqui mesmo o padrão sendo novo, os cabos ali já estão até saindo, porque estão sem terminais. A tubulação aqui está com sobra, então se ele quiser mudar para um trifásico, provavelmente vai passar aqui um tubo de 1 polegada, então isso está ok. Eu acredito que seja uma coisa boa, porque você vai conseguir depois fazer uma ampliação e fazer essa mudança. Outra coisa que você tem que se atentar, se você estiver olhando, é a padronização de cores. Aqui, ó, isso daqui é fase, então não é errado você fazer a fase desse jeito com jump, mas o ideal seria fazer com cabo vermelho e não um cabo azul. O cabo azul é para cabo neutro. E também foi utilizado um cabo 4mm. Você tem que usar, no caso, já que é 50 amperes, o cabo deveria ser cabo 10mm e não cabo 4mm como tá. Também foi utilizado o cabo azul para fase desse 32 aqui, que deveria ser um cabo vermelho, pela questão de que o cabo azul é padrão para neutro. Aqui também tem um azul ligado para neutro, que provavelmente está indo para o chuveiro, mesma coisa, deveria ser um cabo azul e não vermelho. Outra coisa que eu já notei aqui, eles colocaram um disjuntor geral de 63 amperes, sendo que o padrão de entrada está com de 50. Então isso daqui deveria mudar para um disjuntor de 50. O cabo continua 10mm, então é só esse disjuntor que está errado. O disjuntor do chuveiro, nesse caso que é um monofásico, ele tem que ser realmente um de 50, então ele está ok, mas por mais estranho que pareça, esse daqui também deveria ser um de 50, porque é o limite da carga, então não tem o que fazer, seria um 2 de 50. Então eles usaram esse aqui provavelmente pensando que você não vai desarmar o disjuntor do chuveiro, mas vai desarmar o do padrão lá na frente, então deveria ser 50 aqui e 50 aqui também. Ele tem também um disjuntor de 32 aqui, provavelmente deve ir para a cozinha, é um disjuntor para 32 para 4mm. Eu evito colocar, mas não está errado. Disjuntor de 32 para 4mm. E eu tenho um cabo 2,5 e um cabo 1,5. Esse 1,5 deve ser para iluminação e o 2,5 deve ser para tomadas gerais. Isso está ok, de acordo aí com a norma. Agora a gente vai falar sobre os pontos gerais da casa. Primeira coisa, interruptor está bom aqui. Então eu tenho um interruptor que é para o lado de fora. Eu tenho um interruptor que acende essa luz. Tenho outro interruptor que acende aquela luz. Essa distribuição está ok, está legal, eu acho que está dentro do esperado. Eu também tenho dois pontos
aqui de elétrica, então tem duas tomadas e um ponto de rede. Tá ótimo para esse padrão de casa, é o normal assim. Eu colocaria pelo menos mais uma tomada e um ponto de rede, uma caixinha 4x4 para esse tamanho de casa a 1,30, mas não está errado da forma como está. Então é apenas uma questão aí que se você encontrar uma casa que tenha, seria mais legal. Aqui atrás não tem nenhuma tomada, então seria interessante ter pelo menos alguma tomada nessa área aqui. Essa parede tem uma parede grande aqui que não tem nenhuma tomada. Então vai ter o sofá aqui e tá faltando tomada. Então seria interessante ter tomada aqui. Ali tem uma tomada. É uma posição que particularmente eu não vejo muito sentido porque é passagem. Então se eles tivessem trocado aquela tomada dali e colocado nessa parede seria mais interessante. Mas a quantidade mínima está atendendo. No quarto, para uma quantidade mínima de tomadas, que seriam duas pelo tamanho do quarto, tá bom. Então tem uma tomada ali, um ponto de rede, tá ótimo, tá até melhor do que provavelmente eu não colocaria um ponto de rede no quarto dessa forma. Então já como tá acima até do que eu esperaria para essa casa, então tá legal. Tem um interruptor simples, um ponto aqui de iluminação e outra tomada aqui. Pro quarto tá bom. Aqui a gente tem a lavanderia, a quantidade mínima de tomadas está atendida, que é uma tomada para máquina de lavar e máquina de secar. Nesse corredor não tem nenhuma tomada nessa área, seria interessante ter pelo menos uma tomada para serviço, mas também não é um item obrigatório, é um item apenas que eu notei. No outro quarto, mesma coisa, interruptor, tomada e ponto aí de antena, tá perfeito dessa forma, e ponto de iluminação aqui. Do banheiro, a gente tem o básico, né? Um interruptor, uma tomada. Essa tomada aqui tá 10 amperes, seria interessante no banheiro ter uma tomada 20. Tá bom a quantidade, porque você tem que ter pelo menos uma para o secador, para que você for usar aqui. Eu só mudaria para 20 amperes essa tomada. Do cabeamento do chuveiro está ok, então não tenho o que reclamar. Tá perfeito dessa forma aqui para ligar o chuveiro. Eles deixaram indicado aqui, ó, o cabo de neutro como azul, mas lá no quadro esse cabo está indo na fase. Mas eles deixaram indicado pelo menos que são dois cabos diferentes monofásicos. Aqui na cozinha nós temos a quantidade mínima de tomada, geralmente que são duas, que tem uma ali e tem uma ali, então está ok. Eles também já deixaram ponto de tomada 20 A, sempre notem isso, porque vocês vão usar tomada 20 A. Então aqui tem aquele pino mais grosso, então está ótimo, tanto desse lado quanto daquele lado ali também. Essa aqui é 10 amperes, então eles deixaram um ponto de 20 e um ponto de 10, mas é bom dessa forma. Aqui também tem mais um ponto de 20 amperes, então isso foi um ponto positivo. Também tem bastante interruptor com ponto central. Claro, não foi deixado aqui, foi colocado pelo cliente, né? Mas está ótimo essa posição aqui e essa quantidade para esse tipo de casa está ótima. E aqui a gente tem o quarto do casal, tem um interruptor simples, tomada ali e tomada aqui. Mesma coisa, ponto de rede e tomada. Tá bom, talvez só aqui no quarto do casal eu teria colocado mais tomadas aqui e mais tomadas ali por ser quarto de casal. E também por ser quarto de casal e ser uma casa um pouquinho grande, eu colocaria um interruptor paralelo ali com pelo menos uma cabeceira. Eu acho que seria uma coisa muito boa. E um ponto de iluminação padrão. Então essa casa está dentro do padrão nessas partes aqui. A parte de distribuição básica está ok. Se tivesse mais coisas seria melhor, mas não está fora do normal aí para esse padrão de casa. Então vamos para as minhas conclusões finais sobre essa casa em específico. Primeira coisa, padrão de entrada, ele não está errado, então por mais que eu não concorde com o padrão que foi colocado na casa, não está errado. Então é um item que fica a critério aí da pessoa que vai escolher comprar a casa, se vai ou não usar isso como critério de desempate, talvez para uma outra casa. Segunda coisa, quadro elétrico. Esse está totalmente reprovado. Eu sugeri para ele que fosse aí refeito esse quadro, porque ele tem muita coisa aí falha. Aquele quadro está completamente fora da NBS 5410, então ele deve sim refazer aquele quadro. Então é um item de reprova que ele vai ter que mexer, não tem o que fazer. Terceiro item, pontos elétricos em geral. Tem vários pontinhos ali que um tem mais, outro tem menos, mas não é algo absurdo. É algo que se você estiver comprando tua casa, você pode pegar essa portaria, que eu vou deixar o link dela aqui na descrição, e você pode ir, quando você for conferir a tua casa, item por item, vendo, putz,
quarto tem que ter 2 pontos de tomada. Tem 2 pontos? Não tem? Então, esse é um critério que você tem que analisar e que não, no caso dessa casa tinha até pontos a mais, então eu não vi como um ponto tanto negativo, mas, por exemplo, na lavanderia lá tinha que ter uma tomada dupla, na cozinha também tinha que ter uma tomada dupla. Foram itens ali que são mais simples de resolver. Eu diria que o principal é o quadro elétrico nesse caso, que pesou bastante. Eu também não consegui analisar a fiação que passa por dentro da casa, porque já estava com luminárias instaladas, então eu não consegui ter acesso aos cabos. Então é isso. Se vocês têm mais alguma dúvida, comentem aqui embaixo que eu vou tentar responder todo mundo. E também eu recomendo o nosso trabalho, caso vocês queiram que a gente vá na casa de vocês para fazer uma análise, para fazer um laudo, para ver se a casa realmente segue a norma NBR 5410, entre em contato, nós temos o nosso site, temos o nosso e-mail, que a gente faz um orçamento para fazer um laudo, para que se você pegou uma casa que está abaixo do que a norma exige, você possa pedir o ressarcimento disso para que a construtora resolva esse problema, ou se você vai comprar uma casa, talvez seja uma coisa interessante para que você consiga bater o martelo numa coisa boa, uma coisa que não vai te incomodar aí pelos próximos 30 anos, que geralmente é o tempo do financiamento. Espero muito que vocês tenham gostado. Até mais!